louvado, bom dia. Deuteronômio, Bom dia a todos aqueles que bom dia ainda. Esse capítulo 33, ele é uma bênção. E aqui, logo após o cântico de adeus de Moisés, ele então separa o seu povo querido e abençoa-o, como fez o patriarca Jacó, em Gênesis 49. Ele convocou então toda a congregação e abençoou cada tribo em separado, destacando o papel que haveriam de desempenhar ao longo dos tempos. A palavra do Senhor em Eclesiastes 7:8 diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. E ali se destaca assim: por que o fim é melhor do que o começo? Ele fala também: a paciência é melhor do que o orgulho. O fim de um namoro, por exemplo, é uma bênção, porque ou chega o noivado ou é um livramento. Tem pessoas que falam que Deus livrou a pessoa de uma inconha. O fim de um noivado também é uma bênção. Por quê? Porque ou vem um livramento ou vem o casamento, que é melhor do que o noivado. E aí num casamento também, o fim de um casamento é melhor do que o seu começo. Por quê? Porque também ou vem um livramento ou vem a morte, porque o Senhor diz na sua palavra que estejam unidos até que a morte os separe. E com a morte vem o nosso encontro com Deus, que na verdade é melhor ainda do que o casamento. E aqui em Hebreus 11, na Galeria dos Heróis da Fé, quando fala a respeito de Moisés, fala a respeito da fé que os pais de Moisés tiveram com relação a ele, por esconder ele por 3 meses. Depois fala a respeito da saída do Egito e fala a respeito de atravessar o Mar Vermelho em terra seca. E aqui, então, logo no capítulo 1, no versículo 1 ainda desse capítulo 33, fala a respeito das bênçãos de Moisés, que falam: são palavras maravilhosas de despedida do mestre Moisés. São mais significativa expressão do otimismo e da fé que define o segredo da existência e continuidade do povo. Moisés estava fortalecido pela couraça de uma fé poderosa e inquebrável, que lhe deu coragem para defrontar-se com o desastre e a morte, e mesmo assim contemplar a onipresença divina. A sua alma estava impregnada de coragem e otimismo, porque sabia que o único refúgio da nossa vida é Deus. E foi esta fé que o moveu a abençoar o seu povo nas últimas e derradeiras horas da sua vida, e falar-lhe cheio de confiança e fé a respeito do futuro. Então, aqui no fim da vida de Moisés, ele estava mais cheio de fé do que de repente no início, quando nós já dizemos, já foi dito aqui também, desde o início lá, que ele não estava com tanta fé assim para chegar ao faraó, logo no início da sua caminhada ali, quando o Senhor falou para ele ir conversar com o faraó. Aí o Senhor colocou Arão do lado dele, e aí foi falando todas aquelas situações. Do versículo 2, a palavra, ela foi entregue por Deus a seu povo sem intermediários. A expressão sua mão direita reflete a proximidade ímpar de Deus com o povo de Israel e indica também a força e a segurança que Israel recebeu juntamente com a palavra revelada por Deus. O que me chamou muito a atenção nesse versículo 2, e ele é um versículo muito citado por estudiosos, que fala que com Deus vieram milhares de anjos e à sua direita havia fogo. Essa versão é a que o Cid Moreira leu, que é a nova linguagem, a nova tradução da linguagem de hoje. E aqui na Torá, o versículo 2 fala assim, ó: havia uma parte das dezenas de milhares dos anjos da santidade, escrita com sua mão direita, deu-lhes a lei no meio do fogo. Existem algumas versões, por exemplo, na King James, que não tem essa parte. E várias outras versões também não tem essa parte de que Deus veio
com uma grande parte dos anjos. Aqui diz que com uma grande parte das dezenas de milhares dos anjos da santidade veio o Senhor para entregar a palavra. Então isso foi um evento, assim, muito marcante, muito forte nos céus e na terra, essa entrega da palavra. E esse versículo 2 ele é muito citado a respeito por vários estudiosos que eu percebi, várias pessoas que estudam muito a palavra, eles citam bastante esse versículo 2. Então, que fique bem gravado no nosso coração e que a gente possa prestar atenção um pouco a mais nas próximas leituras que nós vamos fazer de Deuteronômio 33:2. E aí no versículo 3 ele fala que é uma referência à tribo de Levi, que estava encarregada de transportar a arca sagrada, e todos os levitas eram os mestres e educadores de transmitir os ensinamentos da palavra a todo o povo de Israel. A herança é para a congregação de Jacó, no 4. É uma posse inalienável do povo, transmitida de geração em geração, e não somente daqueles que nascem ou nasceram judeus, como de todos aqueles que ainda iam chegar. Percebe que foram 4 versículos destinados à tribo de Levi, e depois vem no sexto, vem para ele fala assim, ele havia criticado Ruben por sua impetuosidade, que lhe havia custado a liderança entre seus irmãos. Moisés, ele ora então para que essa mesma impetuosidade não provoque a extinção de toda a tribo por ter escolhido viver na margem oriental do Jordão, exposta e sujeita aos ataques estrangeiros. No futuro, essa tribo será levada em cativeiro antes das outras. Aqui no versículo 6, fala a respeito de Ruben. No 7, fala a respeito de Judá, que fala que após a morte de Josué, esta seria a tribo que lideraria militarmente Israel na conquista da terra prometida. Moisés, portanto, pede a bênção de Deus para que Judá seja sempre vitorioso. No versículo 8, fala a respeito de Levi. Ah, tá. É aqui que ele fala, são os 4 versículos destinados para Levi. É o versículo 8, 9, 10 e o 11. Primeiramente, Moisés se refere aos sacerdotes e depois a toda a tribo, que como responsável pelo serviço do tabernáculo e depois do templo, beneficiaria com as suas bênçãos toda a nação. Ele faz referência à bravura e lealdade a Deus demonstrada por esta tribo no deserto e finaliza abençoando os futuros mestres e divulgadores da palavra divina no seio do povo. No- Nota-se aqui a omissão da tribo de Simeão, que vários comentaristas falam que justificam ao pequeno número dos seus integrantes, que acabariam por se misturar aos da tribo de Judá, e estariam, portanto, incluídos naquela bênção, na bênção da tribo de Judá. Ou então porque eles, os simonitas, foram punidos por terem participado do triste episódio de Baal-peor. Lembro que nós lemos em Números 25:3. E depois vem o 12. O 12 fala a respeito do filho temporão de Jacó, o último filho, né? E é citado logo após Levi, devido à localização do Templo de Jerusalém no seu território. Por causa disso, habitará seguro e será protegido por Deus. Depois vem o 13, que fala a respeito de José. Lá, a respeito da tribo de José, ele disse: O Senhor abençoe suas terras com a dádiva preciosa do orvalho do céu e a água das profundezas da terra, com os ricos frutos que amadurecem ao sol e as colheitas fartas de cada mês, com as mais excelentes safras dos montes antigos e os ricos frutos das colinas eternas, com as melhores dádivas da terra e a sua fartura, e o favor daquele que apareceu no arbusto em chamas, que essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José e coroem a fronte do príncipe entre seus irmãos. José é majestoso como o touro jovem, tem a força de um boi selvagem, com seus chifres expulsará as nações distantes até os confins da terra. Essa é a minha bênção para as multidões de Efraim e para os milhares de Manassés.
Perceba que aqui ele cita, tem o versículo 13, 14, 15, 16, 17, todos eles a respeito de José, então são 5 versículos. Lembrando que José era o filho da amada, né, da amada Raquel, como nós estudamos, e percebe que aqui a bênção ainda foi um pouco maior, né, a respeito da vida dele. Ela é derramada, assim, uma porção especial. Depois no versículo 18, vem a respeito de Zebulon, a tribo de Zebulon. E aqui fala assim, ó, que vem aqui nessa bênção está a bênção sobre a tribo de Zebulon e de Isacar. De acordo, eles eram sócios. Zebulon desenvolvia um bem-sucedido comércio marítimo e sustentava a tribo de Isacar, devotada integralmente ao estudo da Torá, cultivando os tesouros espirituais do povo judeu. O mérito dessa dedicação era dividido entre eles igualmente, de forma igual era dividido. Perdão. Aqui fala assim, ó. A respeito da tribo de Zebulon, disse que o povo de Zebulon prospere em suas viagens, que o povo de Isacar prospere em suas tendas. Então, quer dizer, de uma forma junta está ali. Convocam o povo ao monte para ali oferecer os sacrifícios apropriados. Fartam-se das riquezas do mar e dos tesouros escondidos na areia. Depois vem o 20. Moisés menciona a grande extensão territorial da tribo de Gade no lado oriental do Jordão, que era bem maior que das outras tribos do lado ocidental. Esse foi o primeiro a notar a potencialidade daquelas terras, sendo seguido pelas tribos de Ruben e Manassés. Devido à sua posição estratégica e perigosa, Moisés os abençoa com bravura e força para defender o seu território e louva sua correção e responsabilidade, pois previu profeticamente que Gade cumpriria o acordo acertado com Moisés de atravessar o Jordão e lutar ao lado dos seus irmãos na margem ocidental e só então voltar às suas terras. Nós já citamos também aqui foi citado, inclusive esse versículo aqui foi citado, quando nós falamos a respeito de que o povo de Gade e de Ruben escolheram a porção antes do povo atravessar o Jordão, na parte de lá. E aqui fala que eles profeticamente fizeram isso, este acordo. E também eles estavam mais suscetíveis a ataques das outras, como se diz? Das outras nacionalidades, né, porque eles estavam num território mais vulnerável. E ali foi feito aquele acordo de que eles deveriam passar por outro lado, lutar juntamente com os irmãos, e só depois que tivessem sido vencido todas as guerras ali, todos os combates, eles poderiam retornar à sua casa. E assim eles fizeram, conforme tinha sido acordado, eles fizeram dessa maneira. No versículo 22, Moisés deseja-lhes forças, pois eles habitarão na orla marítima da terra de Israel e estarão sujeitos aos invasores, aqui que fala, de ataques pelo mar. Por isso, como a tribo de Gade, eles são comparados a um leão. A sua bravura e coragem despontarão claramente na figura do seu ilustre filho, Sansão. Depois, no versículo 23, fala a respeito de Naphtali. De acordo com alguns descritos, as suas terras eram férteis, que vão satisfazer todos os anseios dos seus habitantes. Essa tribo habitava a região nordeste, incluindo o atual lago Kinneret, Tiberíades. E segundo o Talmud, viviam também da pesca. Aqui no 23, então, a respeito da tribo de Naphtali, disse: Ó Naphtali, você é rico em favor e repleto das bênçãos do Senhor, herdará as terras do oeste e do sul. Depois vem a respeito da tribo de Asser. Asser, e Moisés acentua a bênção de Jacó sobre a fartura econômica do território de Asser e a sua fertilidade em filhos, o que o tornou a mais numerosa das tribos.
Asher, ou Asser, fornecia uma variada abundância de deliciosos produtos para as demais tribos e por isso era abençoado por todos. Asher, ou Asser, era responsável pela produção de azeite, um alimento importante na região mediterrânea, sendo muito apreciado pelos outros. Aqui na palavra, no 28, fala assim: Israel viverá em paz. A fonte de Jacó estará segura numa terra de cereais e vinho novo, onde os céus gotejam um orvalho. Depois vem o 29. O 29 fala: Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo santo, povo salvo pelo Senhor? Ele é seu escudo protetor, a sua espada triunfante. Os seus inimigos se encolherão de medo diante de você, e você lhes pisoteará as costas. Aqui fala assim, isso na Torá. Esses perseguidores da tua crença um dia se converterão em amigos, em irmãos na crença que só existe um só Deus. O servirão e cantarão a sua glória. Associar-se-ão à grande obra que o Deus de Moisés fez para Israel e a humanidade, pelo bem-estar e felicidade de todos nós, a grande família de nosso mesmo Pai do céu. Acaso não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros? Isso está em Malaquias 2:10. Deixa eu abrir aqui Malaquias 2:10. Fala assim: Não somos filhos do mesmo Pai? Não somos todos criados pelo mesmo Deus? Então, por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança de nossos antepassados? Judá foi fiel, e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram um santuário que o Senhor ama, e ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros, que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso, e que, ainda assim, apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Pode falar, irmã. Oi, irmã Cleide, eu passei lá, foi o 34, não foi? Oi, irmã Não, Cleide, foi o 33. o YouTube lá, eu não passei, não foi o 34, não? Não, ele passou o 33 mesmo. Eu estava acompanhando aqui. Ah, tá. Desculpa. É só o finalzinho dele que apareceu lá o 34, Ah, mas não entendi. chegou a ser descrito. Porque a irmã tinha feito 32, né, na sexta? Ah, não foi isso? Sim, acho que foi, sim. É porque pra mim, eu tava vendo aqui o 34. Achei que tinha sido o 34. Então, e aqui então, novamente, nesse Malaquias 2:10, é dito a respeito do quê? Deles se contaminarem com as mulheres, né. Então, durante a Bíblia toda, conforme a gente vai lendo, eu, no caso, vou reler agora novamente ela, vem ele vai falando a respeito disso, né, dessas citações, de que não era para cair na história, na lábia, né, como fez Salomão, que caiu na lábia das mulheres e foi adorar outros deuses. Aqui no capítulo 33 ele fala todas essas bênçãos, né, a respeito de todas as tribos, cita aqui que Moisés já estava com uma fé um pouco mais elevada de quando ele iniciou todo o trajeto dele, e só que lá em Hebreus, quando fala a respeito dos heróis da fé, quando vai falar a respeito de Moisés, não cita esse final da vida dele. Ele cita sim o início, né, a fé dos pais dele, cita também a respeito da saída dele do Egito, cita a passagem deles pelo Mar Vermelho e fala a respeito depois do povo
do povo que marchou ao redor de Jericó. Então, mas me chamou bastante atenção por que eles ressaltam aqui Malaquias 2:10, que é o ajuntamento do povo com as mulheres, que não só lá no caso de Peor, né, que aqui, no caso, a tribo que foi tirada de lá foi a de Simeão, né? A tribo de Simeão não é contada aqui nessa bênção, ela não é citada aqui no capítulo 33, quando Moisés abençoa todo o povo, ela não é citada. Então, alguns dizem que por ela ser pequena, uma que é porque ela era pequena, e depois ela ia acabar sendo ia se misturar à tribo de Judá, e outros dizem que é a respeito porque eles foram punidos por causa de Baal Peor, que nós lemos na época quando nós estudamos Números 25:3. E lá em Números 25:3, eu não me lembro a tribo que foi na verdade meio que exaltada, né, por causa eu não me lembro agora, deixa eu abrir aqui. Ah, foi o Finéias. O Finéias, ele era filho de Eleazar. Ele que dissipou, né, a praga naquele dia. Eu gostaria de ter lembrado aqui qual é a tribo de Finéias, mas eu não me lembro aqui. Eu imagino que seja da tribo de Levi, porque ele era filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão. Com certeza ele era da tribo de Levi. E percebe que aqui no capítulo 33, quando ele vai citar a bênção de Levi, ele é separado quatro versículos para a bênção dele, né? Para a bênção da tribo dele. E depois de José, 5 versículos. Então percebe que mesmo ao longo do tempo, ao longo das leituras, da escrita, o quanto que Deus abençoa. E uns são, de uma certa maneira, mais abençoados que o outro. E como eu disse aqui, esse final da vida de Moisés, ele, ao estar cheio da palavra do Senhor, ele estava com certeza cheio de fé para ter essa esperança toda e abençoar todo o povo antes dele se ir para o encontro com o Senhor, né? Antes dele partir. Muitas vezes nós imaginamos assim, que uma pessoa quando vai chegando no fim da vida, ela está enfadada, cansada, mais triste, mas percebe que aqui ele estava cheio de fé, ao ponto de falar palavras tão lindas, né? E no capítulo 32, ele tinha falado a respeito de como que um poema, né? Como que um adeus tão lindo. E E aí nós percebemos que realmente ele estava com muita fé dentro do coração e abençoou todo o povo até o encontro dele com o Senhor. Então conclui-se que Eclesiastes 7:8, quando fala que melhor é o fim realmente do que o começo, realmente nós precisamos treinar isso, né, na nossa mente, que realmente é melhor o fim do que o começo. Quando, por exemplo, você vai fazer um negócio com alguém, de repente o fim você pensa: "Ah, é ruim", mas não, é melhor do que o início. Por quê? Porque vai vir algo melhor para você, vai vir algo melhor para nós. E então foram essas as considerações, foram essas as anotações, e o que o Senhor me chamou a atenção neste capítulo. Se alguma das irmãs quiser falar algo ou acrescentar algo, senão nós vamos orar. Glórias a Deus, então. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esta palavra, por todas essas bênçãos, Senhor, que foram derramadas ao povo de Israel. Senhor, e nós sabemos que muitas dessas bênçãos nos alcançam e nos alcançaram já, Senhor, dessas mesmas bênçãos destinadas ao seu povo. Ah, Senhor, nós fomos alcançados por ti através da fé de Abraão e fomos colocados na tua herança. Como filhos legítimos, fomos alcançados por ti através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esta bênção tão grande e que nós podemos, Senhor, ao ler a tua palavra, compreender várias e várias coisas que aconteceram
Muitas vezes é um resumo de coisas que nós já lemos, que nós já estudamos, e nós te louvamos, Pai. Que o Senhor possa abrir a nossa mente para que nós venhamos entender no que esse resumo o Senhor quer falar com a nossa vida, o que o Senhor quer consertar na nossa vida, onde que o fim é melhor do que o começo. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos, ó Pai, a dar o próximo passo quando muitas vezes nós ficamos temerosos e pensando onde, Senhor, que o fim é melhor do que o começo, que o Senhor possa vir com o seu Santo Espírito e nos orientar, nos indicar o melhor caminho, mostrar-nos que o Senhor já está lá no futuro, o Senhor já está no amanhã e o Senhor é o Deus do amanhã, porque para o Senhor não existe tempo, não existe passado, presente e futuro, porque o Senhor é eterno. O Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. O Senhor sabe de tudo. E que o Senhor, então, retire todo o medo do nosso coração, toda a ansiedade. Que o Senhor possa lavar a nossa alma com o seu sangue. Que o Senhor possa lavar o nosso corpo e o nosso espírito com o teu sangue e nos livrar de toda ansiedade. Porque, como o Senhor está no futuro e nos guia pela mão, nos carrega pela mão, que o Senhor possa nos livrar de todo medo do futuro, de todo medo do início, do novo de Deus que o Senhor tem para nós. Que a nossa mente seja a mente de Cristo, que a nossa mente seja uma mente lavada pelo Senhor, purificada, Senhor, com fogo, que o Senhor venha nos purificar, como o Senhor diz lá, que o ouro é refinado, que nós somos como que refinados, purificados no fogo, para que as nossas obras, Senhor, sejam testadas e vão ser testadas. E nós cremos, Senhor, que ficará só o melhor de nós e que o Senhor possa então terminar a obra que o Senhor começou em nós e nos purificar. Como diz lá em Apocalipse, Senhor, que a palha será queimada pelo fogo e só ficará o a melhor parte, como no ouro também, tudo que não provém, ele é acabado ali e só sobra o ouro realmente purificado, a melhor parte. E que a melhor parte de nós, Senhor, venha realmente ficar, que nós venhamos, ó Pai, retirar de nós todo o fermento que tem nos separado de Ti, todo o fermento do pecado, do mal, que o Senhor possa retirar de nós, que o nosso corpo, Senhor, venha ser visitado por Ti, e o Senhor venha trazer cura, Senhor, cura do corpo, da alma, do espírito. Visita-nos, Pai, e traga cura todos aqueles que estão precisando, todos aqueles que estão num combate contra uma doença, que o Senhor venha trazer purificação, Pai, e que nós venhamos estar livres de toda ansiedade do futuro, de toda ansiedade, Senhor, que nós temos muitas vezes no nosso coração para como vai ser daqui a algumas horas, como vai ser daqui a uns dias. O Senhor é quem sabe de todas as coisas e nós pedimos ao Senhor que venha nos guiar pela mão realmente e que nós venhamos ter essa percepção de que o Senhor realmente nos pega pela mão e nos guia, como a uma criança quando nós vamos atravessar uma rua com ela, como uma criança que nós vamos ajudar ela a chegar até um outro local, quando ela se sente insegura e precisa da nossa mão. Muitas vezes eles levantam as mãozinhas para que nós venhamos pegar eles pelas mãos. Isso falando de crianças pequenas. E que nós, Senhor, como crianças pequenas, levantemos a nossa mão pedindo auxílio ao Senhor. E que o Senhor venha pegar na nossa mão e nos guiar. E nós venhamos tirar de dentro do nosso coração toda a ansiedade. Que nós também não venhamos ter, Senhor, a preocupação. Que o Senhor venha tirar isso dos nossos corações em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração, o nosso pedido, e que o Senhor dê ordem aos seus anjos para guardar-nos nessa semana que se iniciou no dia de ontem, e que o Senhor venha trazer, Senhor, palavras remas às nossas vidas, em nome de Jesus. Não somente neste dia, que o meditar do nosso coração e as palavras da nossa boca venham te agradar, mas durante toda essa semana que nós venhamos vigiar, Senhor, a nossa boca, para que nós não venhamos pecar contra ti e praticar, Senhor, o que não te agrada através da nossa boca, que nós não venhamos colocar fogo em corações
um fogo do mal que não venha, Senhor, que nós não venhamos incendiar uma floresta, mas que com a nossa língua, com a nossa boca, nós venhamos trazer vida às pessoas, que as pessoas possam ter fé, serem impulsionadas a querer continuar, a querer caminhar, a querer prosseguir em te conhecer, a querer te amar, Deus, porque o Senhor nosso Deus nos amou primeiro. Aquece o nosso coração e que dentro de nós venha habitar o primeiro amor, que nós venhamos ser impactados com uma paixão sobrenatural por ti, que o nosso amor venha ser impactado, Senhor, através da tua palavra, e nós queremos te amar cada dia mais e nos entregar a ti, Senhor. Ó, Pai, entregar todo o nosso ser diante da tua presença e que nós venhamos, Senhor, somente amar o Senhor, o nosso Deus, e que também nós venhamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ensina-nos a fazer todas essas coisas, Pai. Ensina-nos melhor do que aprender a tua palavra, praticá-la. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um ótimo dia a todos. Amém, glória a Deus. Amém. Bom dia, Bom boa semana. dia. Boa semana a todos. Deus abençoe.